Bom dia meninas! Hoje, uma sexta-feira, nós estamos iniciando o nosso fim de semana e hoje eu resolvi trazer no Insta pela primeira vez, né? Que sempre eu faço lá no Face, hoje estou no Insta. Creio que se tudo der certo, aqui der tudo funcionar tudo direitinho, toda semana estarei aqui com vocês. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês sobre transformar o nosso ordinário em extraordinário. Mas antes vamos ver o que é ordinário. Ordinário, de acordo com o dicionário, é aquilo que é comum, que se repete ou que se faz presente a todo instante. Ou seja, tudo aquilo que no dia a dia é repetitivo e tão comum ao nosso dia, chamamos de ordinário. E aquilo que acontece algumas vezes de uma forma maior, chamamos de extraordinário. Como numa empresa, por exemplo, toda semana ou cada quinzenal tem uma reunião chamada reunião ordinária. E uma vez ao ano se faz então a reunião extraordinária, com alguns assuntos do ano todo. Então, o extraordinário é aquilo que não é corriqueiro do dia a dia. Ordinário, então, aqui nós não vamos falar sobre pejorativo, mas aquilo do dia a dia. E na correria do dia a dia, com tantas coisas para fazer, com tantos projetos, tantas informações que chegam, independente de verdade ou não, muitas vezes tiram a paz interior. Acabamos perdendo a paz. Muitas pessoas perdem até a direção, né? A busca por viver uma vida extraordinária, por viver uma grandeza, por viver algo, né, fora do comum, faz as pessoas perderem a graça da contemplação do ordinário da vida. E se a gente parar para pensar, a vida é simples. E nessa simplicidade existe o ordinário, que muitas vezes são escondidos e deixam de mostrar o extraordinário que está ali dentro do ordinário, né? Até no amor há equívocos, porque muitos acreditam que precisam de presentes luxuosos, de belos enfeites, de perfumes caríssimos, né, para que a vida seja extraordinária. Quando, na verdade, não há necessidade disso tudo, porque nós vivemos o ordinário, né? E amar tem que ser na forma simples do ordinário, do dia a dia, porque você está todos os dias com as pessoas que você ama, né? E quando a gente fala em simples, em amor simples, não quer dizer aquele amor sem nada, mas quer aquele amor com tudo. E o maior exemplo desse amor é o de Jesus, né? Em Deus encontramos todas as formas de amor, né? Todas as formas simples de amar e todas as formas grandes de se amar. Mas o que eu quero falar sobre o ordinário do dia a dia, do trabalho, principalmente com as donas de casa, com as mulheres que trabalham em casa, com as mulheres que têm suas tarefas diárias dentro de casa. Hoje eu quero falar sobre este ordinário, o dia a dia de uma dona de casa, de uma mãe que fica ali o dia todo dentro de casa, tem que trabalhar, arrumar a cama, fazer a comida, lavar sua roupa, limpar a casa. Não que ela não trabalhe em outras coisas, mas meu direcionamento hoje e nos outros estudos que eu quero trazer sobre isso é justamente para as mulheres que ficam dentro de casa. Por quê? Gente, já pararam para pensar que todos os dias é a mesma coisa? Né? Que todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, assim, todos os dias nós fazemos a mesma coisa. E isso é ordinário, né? Porque é repetitivo. Mas, como transformar isso em extraordinário? Então, é isso que eu quero estar trazendo para vocês.
Aí você me pergunta assim, mas, Cláudia, o que tem a ver de extraordinário, por exemplo, levantar de manhã e arrumar a cama? Tem muito de extraordinário nisso. Nos próximos estudos nós vamos falar sobre isso, porque eu estou trabalhando nessa série de extraordinário, a começar pela cozinha, né? Aí depois nós vamos passando para outros cômodos. Mas eu quero, assim, compartilhar com você o que é viver no extraordinário. Viver no extraordinário é receber cada experiência, cada oportunidade e cada pessoa com gratidão. É confiar e dizer sim para a vida e para as pessoas, para a livre expressão do amor. É viver a vida sem questionamentos e com o coração. E desta leveza, desfrutar dos frutos do desapego. Toda rotina pode e deve ser um ato de louvor a Deus, uma oportunidade de gratidão. Quando Deus criou o mundo, quando Deus formou o mundo, havia uma forma vazia. Quem leu a Bíblia, ou quem lê, vê, sabe do que eu estou falando. Então a terra era sem forma, vazia, era um caos. E Deus veio nesse caos e foi transformando e colocando cada coisa no seu lugar. O mar no seu lugar, a porção da terra seca no seu lugar, o sol, a lua, as estrelas. Então Deus colocou no seu lugar cada coisa. E isso transformou numa linda ordem criativa, né? E quando nós estamos trabalhando dentro da nossa casa, fazendo a nossa casa, também pegar o caos e colocar em linda ordem criativa, né? Nós estamos aí todos os dias construindo a nossa linda ordem criativa, transformando a rotina do dia a dia, que é ordinária, em algo extraordinário. Por quê? Porque nós vivemos na modernidade que tudo precisa ser grande, que tudo precisa ser extraordinário. Quando, na verdade, nós podemos fazer dos nossos pequenos momentos, momentos extraordinários. Pegar os nossos momentos ordinários, que é o que você levanta, limpa a casa, escovar os dentes, tomar um banho, fazer uma comida. Todos esses momentos que são tão corriqueiros, que nós às vezes fazemos por costume, por necessidade, e não desfrutamos disso como um momento extraordinário. Então é isso que eu quero compartilhar com você, vasculhando cada cômodo da nossa casa, transformando cada momento ordinário em momento extraordinário. E você vai ver como a vida é diferente. E tudo que eu vou passar para vocês são coisas que eu vivi, né? São experiências que eu vivi, transformando esses momentos ordinários em momentos extraordinários. Porque se a gente assim fizer, nós vamos ter uma vida mais leve. E a nossa vida mais leve, nós conseguimos desfrutar da beleza que também ela nos traz, né? Então, para começar, falar sobre momentos extraordinários dentro do ordinário, eu gostaria de começar pela cozinha. Por que pela cozinha? Na cozinha, nós mulheres que cozinhamos, ou homens, né, que cozinham também, é onde passamos mais tempo. É lá onde você prepara o café, onde você prepara o almoço, onde você prepara a janta. Então, esse departamento, né, da nossa casa é um que a gente vive mais tempo. Então, vamos transformar esses momentos dentro da cozinha, que são momentos ordinários, em momentos extraordinários. Vamos lá, na cozinha. Na cozinha, nós desenvolvemos os nossos 5 sentidos. Olha que coisa mais linda. A audição. Vamos pensar como é que nós vamos desenvolver esses sentidos. Vamos pensar em fazer um pão ou fazer um bolo. Mas pensamos no pão, né? Muitas mulheres, eu sei que muitas das minhas amigas adoram fazer pão, então vamos pensar num pão. No pão,
nós vamos lá. Os nossos ouvidos, eles estão atentos ao barulho da batedeira, ou do liquidificador, ou do forno, certo? Então, nós estamos lá. Vamos preparar a massa do pão. Vamos usar o quê? O tato. Nós vamos usar as mãos para sovar a massa. E você vai percebendo se essa massa ela já está lisa, pronta para ficar no tempo dela, ou ainda tem grumos. São as tuas mãos. Então, nós estamos aqui desenvolvendo o tato. Nós estamos usando um dos 5 sentidos, o tato. Ao bater a massa, você está atento ao barulho. Ou se você já coloca para assar, você está atento ao barulho, né? Ao clique do teu forno, dizendo que já está assado. Então, nós desenvolvemos o tato, quando você está sovando. A audição, quando você está atenta ao barulho, né? E pegamos esse pão, trazemos esse pão, tiramos do forno, estamos desenvolvendo olfato, né? As nossas narinas se abrem, né? Como pétalas de flor, e o seu cérebro já emite um comando, né? Para o teu estômago dizendo, o pão está pronto. E imediatamente todo o teu corpo já fica pensando, né, no que você vai fazer agora para comer esse pão. Vai ser um pão com manteiga, um pão com geleia. Você já começa a pensar, então o seu cérebro já está ativando. Então você já usou o tato, você já o olfato, você já usou o seu cérebro ativando sua audição, e você também agora começa a ver, a ativar a visão, né? E é engraçado porque essa aqui, né, a visão, ela é exigente, né? Ela não quer um pão só, ela quer um pão bem moreninho, um pão bem clarinho, ou um pão bem mais assadinho. Sua visão é que diz para o seu cérebro o como ele está, e seu cérebro diz se ele está bom ou não. Então, olha que o nosso corpo está trabalhando todo em conjunto, né? E aí, quando esse pão está pronto, é que a mágica acontece, na verdade, né? Porque aí você corta esse pão, passa manteiga, eu passo o creme, eu passo a geleia, e você saboreia. Mas aí você não saboreia só desse jeito, né? Aí você chama o marido, chama o filho, a filha, a vizinha, a amiga, vocês sentam, montam uma mesa, coloca o chá, coloca o café para desfrutar, para comer esse pão ou esse bolo que você assou. E quando você está também no processo de assar esse pão, você está desenvolvendo também a paciência. Então, a paciência é um bônus extraordinário que vem para você dentro desse ordinário. Olha para ver que lindo. Vem a paciência. Por que a paciência? Porque você precisa ter a ordem. Olha lá a ordem, né? Para você fazer esse pão, você tem a ordem da receita. Depois você desenvolve o tato, amassando esse pão, desenvolve o olfato, desenvolve a visão, né? E a paciência para esperar esse pão. E no final de tudo isso, você tem o produto pronto. E ainda você vai compartilhar ele com alguém. Então, olha como é maravilhoso. Viu como que uma atitude tão corriqueira, tão ordinária, transforma-se em algo tão extraordinário? Já pararam para pensar como é lindo, como é gostoso, como o resultado disso é grande? É algo que a gente faz tão sem perceber. Eu vou lá fazer um pão. Então você já conhece a receita, vai lá, mistura o ovo, a farinha, o fermento, bate, bota para crescer, bota para assar, corta o pão, serve o pão, come o pão.
Sabe? E isso é ordinário, porque é uma coisa corriqueira, mas existe um extraordinário, que é isso que eu quero mostrar para vocês. O extraordinário de fazer o que é ordinário todos os dias. Fazer com que este ordinário seja extraordinário, sabe? Viver esses momentos. Então, pensa bem. Aí você pega lá o pão quentinho, né? Parte ele, coloca o recheio ali que você gosta para você comer. E aí vem o outro sentido que a gente ainda não falou, né? Que é o paladar. Entendeu? Você arruma a mesa, você desenvolve também a visão, você sente, você tá tocando, você tem as mãos, e aí vem o paladar. Você enche sua xícara de chá ou de café e saboreia esse pão com os teus convidados, com a tua família aí que você reúne para comer o pão. Gente, olha que extraordinário. Aí você pode perguntar assim, mas o que tem de extraordinário em fazer um pão? Tudo. Tudo é o extraordinário. Porque quando você começou a fazer o pão, você estava tocando nessa massa, amassando essa massa com suas mãos. Então você tem as mãos. Seja grata por isso. É lindo, é gostoso, é maravilhoso você olhar e você ver que você tem as duas mãos. Aí você ouviu o barulho, e não só o barulho do liquidificador, ou só da batedeira, ou só do clique do seu forno, mas também o barulho das crianças brincando, gritando, brigando, o barulho dos animais, o barulho dos vizinhos, seja lá qual for o barulho, os seus ouvidos estão perfeitos. Isto é o extraordinário. Seus ouvidos estão ouvindo. Graças a Deus, você tem ouvidos perfeitos para ouvir, né? E às vezes não temos lá uma audição tão boa, mas temos um aparelhinho para ouvir. Graças a Deus, porque um médico, alguém um dia desenvolveu um aparelho que eu pudesse pôr no meu ouvido para eu poder ouvir um pouco melhor, né? Aí nós temos o olfato. Gente, muitas amigas que pegaram o vírus do Covid me falaram que a pior coisa foram ficar sem sentir nada, que colocava comida e não sentia nada, era como não comer nada. Já pensou ficar sem o paladar? E aí nós podemos experimentar se está doce, se está salgado, azedo, amargo, nós temos. Temos nosso nariz que sente esse cheirinho, né? Quando sai a fornada sai quentinha, vem aquele cheiro gostoso. Nós sabemos, né, que nosso pão, pelo cheiro, nós sabemos que o nosso bolo está pronto, está bom ou não. Então, olha quanta coisa extraordinária nós temos num simples fazer de pão que chamamos de uma rotina ordinária. Né? Então, dentro disso, nós temos como se fosse uma plantação, né? Nós plantamos e colhemos. A colheita é o degustar, é o comer, é o saciar a nossa fome, é o saciar o nosso cérebro, é agradar os nossos familiares, é agradar os nossos amigos, nossas amigas que estão ali compartilhando com isso. E isso é a plantação, né? Comer o que nós fizemos é a plantação. Comer o que nós fizemos numa rotina ordinária é a plantação. Mas ela é ordinária até quando? Ela é ordinária até quando eu trabalho e faço sem o meu coração, sem a visão de Deus, sem a visão da bênção, sem a visão da dádiva que Deus nos dá por termos isso, por termos as nossas mãos, por termos o paladar, por termos os olhos, o ouvido, as narinas que funcionam. Quando nós colocamos os nossos sentidos, como nós sentimos, né? Os nossos sentidos, nós fazemos isso não ser mais ordinário, mas ser extraordinário. Tudo que está à nossa volta é extraordinário, né? Tudo, entendeu? Tudo.
Então, tudo é muito extraordinário, é porque nós colocamos a nossa vida assim. Tudo que é muito pequeno, tudo que é rotina, é ordinário. E extraordinário é tudo que é muito grande, tudo que é muito belo, tudo que é muito exorbitante. E, na verdade, nós podemos transformar a nossa caminhada do dia a dia dentro de casa como um motivo muito extraordinário, né? Ele não precisa ser ordinário. Na hora que você vai fazer o seu jantar, ele é um momento extraordinário, muito criativo, né? Porque muitas vezes, e muitas mães, que assim, de lugares que eu acompanho, mães de situações financeiras muito complicadas, tem que ser muito criativa, gente. Porque às vezes ela tem lá só um massinho de quiabo, um arroz e um feijão e um ovo. E às vezes nem é tudo isso, viu? Aí ainda para muitas mulheres isso é extraordinário, porque ainda tem muito, que tem muito menos. Mas imagina você quando você tem aí no seu prato, somente, quando você tem ali na sua geladeira, somente um massinho de quiabo, um ovo e um arroz. Olha, como você tem que ser criativa, porque você precisa transformar esse momento tão ordinário num momento extraordinário. Porque os seus filhos estão à mesa, seu marido está à mesa, sua família está à mesa, e você precisa transformar esse momento em momento extraordinário. Você pega lá o seu quiabo e começa a pensar qual é a forma que você vai usar esse quiabo, qual é a forma que você vai usar esse ovo, para que essa comida seja uma comida extraordinária para você apresentar para os teus filhos, para quem está compartilhando com você, como um momento extraordinário. E eu vi mulheres criativas fazendo esse prato, 3 misturas com o mesmo pacote de quiabo, que eu fiquei impressionada. Foi aí que eu comecei a entender e querer fazer esse estudo com vocês, do ordinário ao extraordinário, porque eu fiquei incrivelmente impactada com aquela mulher que pegou um maço de quiabo, 2 ovos e uma panela de arroz, fez 3 misturas e fez um almoço, colocou a mesa, colocou uma toalha, colocou seus pratos, colocou seu talher. Gente, ela pôs tudo que ela tinha de melhor na mesa. E ficou lindo, e ficou uma delícia. E aquilo me impactou de tal forma que eu comecei então a fazer esse estudo para compartilhar com vocês do ordinário ao extraordinário, como transformar pequenas coisas do dia a dia, coisas da rotina, tão simples, tão ordinário, em coisas maravilhosas, em momentos extraordinários. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos desapegar das grandes coisas, de que só somos felizes se formos enormes, que só temos alguma coisa se temos enormes. Nós não precisamos de nada disso. Se você tem o seu maço de quiabo, o seu ovo e o seu arroz, você faz lindas porções de comida, você alimenta pessoas com isso. Se você tem um pacote de macarrão e um pé de alface, você faz coisas. Eu fiquei assim, gente, impressionada, sinceramente. Vocês não têm ideia de como eu fiquei impressionada de ver aquela mulher pegar coisas tão simples e fazer coisas tão extraordinárias, sabe? De compartilhar aquela mesa, eu fiquei impressionada. Então, assim, e agora eu estou assim, me aprofundando nisso, né, em estudar, em trabalhar isso, não só para eu viver na minha vida, como para eu poder compartilhar com as minhas amigas, porque nós vivemos numa vida de frustração e nós podemos viver uma vida feliz, com todas as dificuldades e com todo o ordinário da nossa vida. Nós podemos, sim, viver uma vida extraordinária, porque nós aprendemos a ser gratas. Então, como eu disse para vocês, o pão,
O simples fazer de um pão na cozinha, você desenvolve os 5 sentidos. Se você for fazer um bolo, você vai desenvolver os teus 5 sentidos. Se você for fazer um arroz e um feijão e um bife, você vai desenvolver os 5 sentidos. Então, hoje nós estamos trabalhando a cozinha, depois nós vamos para a sala, para o quarto, nós vamos ver cada momento lindo, maravilhoso, mágico, sim, sabe? Viu criança, né, quando vai pintar, assim, a primeira vez que pinta, acho que é lindo o desenho, embora toda a pintura esteja passada por fora de todo o contorno. Ela vê beleza naquilo que ela faz. E nós, muitas vezes, não vemos beleza no que fazemos, porque achamos que beleza só está nas grandes coisas. Ou só naquilo que os outros veem e nos elogiam, mas nos bastidores não vemos beleza. E é isso que eu quero trazer para vocês, que nós podemos e devemos ver beleza nos bastidores. É quando a gente está lá na cozinha, lavando aquele monte de louça, um momento tão ordinário, transformar ele num ordinário. Sabe como? Quando você abrir tua torneira hoje, tua pia cheia de louça para lavar, olhe para aquela pia e seja grata. Grata a Deus porque você tem aquela pia cheia de louça para lavar. Porque se você tem a pia cheia de louça, porque você teve comida. Se você teve comida, porque você teve alguém para servir. E se você teve alguém para servir, é porque você não está só. Olha, viu como é grande, como é extraordinário, não é? É o extraordinário. Então, você faz a logística inversa, né? Se a minha pia está cheia, é porque eu pude fazer meu alimento. Se eu fiz meu alimento, é porque eu tinha. Se eu tinha, é porque eu tinha alguém para servir. Se eu tinha alguém para servir, eu não estou só. E se eu não estou só, eu estou vivendo uma vida extraordinária, não é? Porque senão você iria lá virar um ermitão, né? Viver sozinho, solitário. E hoje nós vivemos numa época tão cheia de tecnologia que ninguém mais suporta viver solitário. Então, se você tem uma pia cheia de louça, então você está vivendo uma vida extraordinária. E aí, quando nós pensamos que nós, voltando lá no nosso pão, serviu o pão, você fez aquela mesa, montou a mesa, serviu o seu chá, o seu suco, ou o café, ou o seu refrigerante, você serviu o pão, você degustou disso tudo, você terminou tudo isso. Então, você viveu momentos extraordinários dentro do ordinário sem perceber que estava vivendo. E o que eu quero é desvendar com vocês esse segredinho de viver o extraordinário dentro deste ordinário, né? É de você descobrir novas formas de viver, novas formas de felicidade, sem ser essa busca desenfreada por perfeição de corpo, ou perfeição de cabelo, ou perfeição profissional. Não que isso eu estou condenando, não estou. Estou dizendo que nós não precisamos disso tudo para sermos felizes dentro daquilo que Deus nos colocou. Porque olha só como é lindo. Lembra quando eu falei da criação de Deus? E Deus te criou também para viver esses momentos lindos. Você é parte da criação linda de Deus. Você é parte dessa criação criativa de Deus. Porque Deus não te criou para viver ordinariamente. Deus te criou para viver extraordinariamente. Mas viver o extraordinariamente não quer dizer com viagens de navio, 7 dias por semana, 2 vezes por ano, nem para viajar de avião. E não que eu escondendo, gente, muito pelo contrário, eu amo viajar. Eu estou dizendo que nós precisamos vivermos o extraordinário dentro do ordinário, para encontrarmos o sentido da nossa vida. Porque senão vamos ficar numa busca desenfreada, insatisfeitos, com um monte de coisa, com várias
situações infelizes, né? As pessoas infelizes são infelizes por quê? Porque elas vivem numa constante busca de uma satisfação que o mundo diz que é a cópia para ser feliz. Você não precisa de cópia nenhuma para ser feliz, de receita nenhuma para ser feliz. Porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você precisa para viver o extraordinário da vida, Deus já te deu. Ele já te colocou no meio da criação criativa dele, né? Ele colocou você dentro dessa criação criativa dele. Então, o que você precisa é só usar o seu criativo dentro do teu ordinário, transformando esse ordinário no teu extraordinário, né? Desfrutar desses momentos, como fazer um pão, como fazer uma trancinha de pão, como fazer um pão trançado, como fazer um pão redondo, como fazer um pão quadrado, sei lá. São criatividades de cada um na sua área que Deus te proporcionou. Como aquela mulher que eu disse que pegou o maço de quiabo e transformou numa mistura deliciosa, entendeu? São momentos de criatividade, se Deus te deu isso. Ah, mas então vamos assim, nós não precisamos ter para sermos felizes? Não, você já tem tudo que você precisa para ser feliz, você só precisa desenvolver. Nós pensamos, mas eu quero trabalhar e quero ter uma posição melhor socialmente, ótimo, isso não é errado. Eu quero trabalhar, mudar de emprego para ganhar mais, ótimo, isso não é errado. Mas e dentro do teu trabalho, que é ordinário, você tem buscado ser extraordinário? Descobriu dentro dele o extraordinário? Porque em toda a nossa rotina ordinária existe o extraordinário. É que nós muitas vezes camuflamos o nosso extraordinário para irmos da forma que a sociedade coloca, da forma que o mundo coloca, que a tecnologia coloca, né? Eu preciso de ter um iPhone X para poder fazer o que o meu telefone comum faz. Mas acontece que o meu telefone comum não está à altura de um iPhone. E daí? O meu extraordinário eu faço dentro do meu ordinário. Então, transformo esse mundo ordinário em extraordinário. Não é? Quando você pega... assim, vou dar um exemplo. Né? Todo mundo sabe que eu adoro minhas galinhas. E eu peguei um pintinho que não tinha mãe. Nasceu de uma chocadeira que a minha amiga botou para chocar. E eu comecei a cuidar dele, então, na mão, porque eu precisava fazer ali o papel da mãe dele, cuidando dele, dando a comida no bico dele e tudo. Hoje ele já é um mocinho, eu digo que ele é um mocinho, ele já individualmente, ele já se vira, e ele fica agora no quintal junto com as outras. Mas sabe o que é interessante? Quando eu vou almoçar, ele corre, ele sai lá do fundo e vai lá onde eu estou e fica no meu pé, fazendo uns grunhidinhos, uns barulhinhos estranhos, assim, para quem é uma galinha, né? Mas por quê? Ele sabe que naquele horário que eu vou almoçar é o horário que eu também faço uma porçãozinha de arroz no meu prato para ele, sabe? E isso é ordinário. É ordinário eu ir lá e colocar um pouquinho de arroz no pratinho dele na hora do almoço. Mas é extraordinário, porque eu desfruto daquele momento quando ele vem com aquele barulhinho que é só dele e meu. Ele se comunica comigo com aquele barulhinho e eu entendo aquele barulhinho e ele sabe que eu entendo. E isso é extraordinário, é transformar o nosso momento ordinário do dia a dia, como dar um alimento para o animal, num momento extraordinário. Como você fazer um pão e você nesse pão você desfrutar dos teus 5 sentidos, é extraordinário. De você arrumar uma pia cheia de louça, gente, parece loucura, né? Mas é extraordinário, porque se você tem uma pia cheia de louça para lavar, é porque você teve alguém para servir. E nada mais extraordinário nessa vida do que você ter alguém para servir. Porque essa é a nossa finalidade. Muitas vezes na modernidade as pessoas pensam que nós estamos aqui para ser servido. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir.
E servir não é ir lá e botar o arroz na panela e tudo mais, correndo, atropelado para poder servir. Não. É tirar esse momento mesmo para fazer. Como eu disse, aquela mulher pegou aquele quiabo, o seu ovo, o seu arroz, e ali ela fazendo e falando da grandeza, da beleza que ela estava encontrando inteira aquele quiabo, enquanto que as outras pessoas nem tinham quiabo. Aquilo, meu coração foi se enchendo e eu fui ficando até envergonhada, porque muitas vezes eu pensava, caramba, né, fazer um bife, um arroz, uma salada, eu achava assim tão ordinário, né? E ela achou tão extraordinário um pacote de quiabo, 2 ovos e um pacote de arroz, que eu fiquei envergonhada. Então, assim, entendi que o meu ordinário é extraordinário. Por isso, essa série que eu quero fazer, né, levando principalmente você que trabalha com coisas ordinárias, a mostrar para você que tem o extraordinário. É que camuflamos, nós ficamos tanto atrás da modernidade, atrás da tecnologia, atrás do ter para ser, que esquecemos de ser. E quando nós somos, aí nós temos para doar. Porque quando você prepara um pão para servir para a sua família, ou para os teus amigos, para as tuas amigas, é um momento extraordinário. Quando você tem uma pia cheia de louça para lavar, é um momento extraordinário, sim, porque você teve alguém para servir. E se você teve alguém para servir, é porque você é importante para Deus, porque se você não fosse importante, nem viva você estaria. Não que estaria morta, não teria nem nascido, né? Porque toda a criação é importante para Deus, toda a criação. Né? Às vezes nós achamos que só nós, seres humanos, somos importantes para Deus. Não. Quando Deus, lembra lá no comecinho, quando eu disse que Deus pegou o caos e criou uma ordem criativa, transformou o caos numa ordem criativa para nós. E criou-nos também. Mas Deus criou tudo. Criou os animais, as árvores, tudo que nós temos, tudo que você vê no céu e na terra e embaixo da terra, é criação de Deus. E nos colocou para vivermos esse extraordinário. Mas nós jogamos isso dentro de um cestinho e passamos a viver tão tecnologicamente e na modernidade que nós esquecemos de trazer de volta, né, o nosso extraordinário. Começamos a buscar carros luxuosos, presentes luxuosos, vida luxuosa ou tecnológica, isso e aquilo. E esquecemos, né? Ninguém faz um post lavando uma pia cheia de louça, mas fazemos um post viajando de avião. Quer dizer, tudo só é extraordinário que é grande. O que eu quero mostrar para vocês é que não precisamos postar tudo isso, mas nós podemos viver o nosso extraordinário no dia a dia, sim, no levantar, no escovar os dentes, no pentear o nosso cabelo, no trocar os nossos filhos, trocar a fralda de um bebê, fazer o tetê de um bebê, né? Eu falo tetê porque eu ainda tenho a bebê é um tetê, mas a mamadeira para um bebê, o almoço, o jantar, o pão, um bolo, um café, um chá. Isso é viver o extraordinário. Então, é trazermos para a nossa vida ordinária o nosso extraordinário. Porque se eu consigo fazer com que um lavar a louça é um momento extraordinário, lavar a louça já não vai ser mais pesada. Lavar a louça já não vai ser mais um incômodo. Lavar a louça já não vai me fazer sentir nenhum pesar. Por quê? Porque tornou-se um momento extraordinário. Tornou-se um momento bom da minha vida, porque eu faço com gratidão. Então, tudo que você faz na sua cozinha, ele é um momento extraordinário. É que a correria do dia a dia, os atropelos, as dificuldades, a simplicidade, essas coisas todas foram camuflando o nosso extraordinário, fazendo com que se tornasse tão ordinário a ponto de ser pesado. A ponto de ser pesado, arrumar uma cozinha, limpar a cozinha, limpar um fogão, limpar a geladeira,
sabe? Tornou-se tão ordinário que tornou-se pesado. E o que eu quero compartilhar com vocês é que nós podemos mudar tudo isso. Como? Sempre lembrando, se você tem uma geladeira para limpar, é porque você teve algo para pôr dentro. Então, graças a Deus, gratidão. Se você tem cozinha para arrumar, porque você teve para quem servir. Se você teve para quem servir, porque você teve o que servir. Se você teve o que servir, você tem seu momento de gratidão. Então, quando nós fazemos isso, construindo o nosso extraordinário dentro do ordinário, nós vamos tornando a nossa vida mais leve. E quando nós levamos a nossa vida com mais leveza, nós conseguimos apreciar as belezas que Deus nos coloca, nós conseguimos apreciar as tarefas que Deus nos incumbe a fazer, de forma que não nos é pesada, né? Então, quando nós conseguimos transformar o nosso ordinário em extraordinário, nós conseguimos sim viver uma vida de menos cobrança da sociedade, de menos cobrança tecnológica e de mais afeição para conosco mesmo. Porque se você tem a sua pia cheia de louça para lavar, porque você então teve o seu alimento. E isso é momento de gratidão. Então, quando nós falamos em transformar nossos momentos ordinários do dia a dia nosso em momentos extraordinários, não estou dizendo que você tem que ser o melhor que outras pessoas. Eu estou dizendo que o teu momento tem que ser o melhor para você. Seja ele o lavar uma louça, seja ele a lavar uma fralda de uma criança, seja ele a lavar uma calça suja de fezes de um idoso. Seja qual for esse momento, ele tem que ser extraordinário. Entenderam? E o extraordinário, você só consegue compreender esse extraordinário e só consegue viver esse extraordinário quando você descobrir uma palavra tão pequenininha e começar a colocar ela em prática, que se chama gratidão. Gratidão é a palavra que dá início à transformação de todo o ordinário em extraordinário. Sou grata porque eu tenho uma geladeira para limpar, porque eu tenho alimento para pôr dentro. Sou grata porque eu tenho uma casa para limpar, porque eu tenho uma casa para morar. E a gente sabe que temos milhares de pessoas que não têm uma casa para morar. Não somos melhores nem maiores que essas pessoas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos desenvolver a palavra gratidão, parar de escrever gratidão, gratidão, gratidão e não entender o que ela significa. Gratidão significa eu sou grata por tudo que eu tenho, ainda que o que eu tenho seja um pacote de quiabo, 2 ovos e um pacote de ovo. Isso é viver o extraordinário dentro do ordinário. Porque nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós temos muito e muito mais do que muita gente. E achamos que somos melhores que quem tem menos. E não. Tem uma passagem bíblica que 2 pessoas levam oferta ao templo. E uma senhora, uma velhinha, leva e doa algumas moedinhas, enquanto o outro leva uma grande fortuna, né? E Jesus pergunta quem deu a mais para Deus. Automaticamente pensam que quem deu a mais foi quem tinha mais dinheiro. Mas quem deu a mais foi quem não tinha nada, que só deu suas moedas, né? Aí temos outra passagem em que 2 pessoas estão orando. Um diz, Senhor, me perdoa porque eu não sou ninguém. E o outro diz, eu sou melhor do que aquele. Não, nas minhas palavras, né? Então, o que eu quero dizer é que nós não somos melhores porque nós temos mais que alguns que têm menos. O que eu quero dizer é que nós temos que viver nosso extraordinário porque Deus nos permitiu a viver esse extraordinário.
porque Ele nos permitiu. E porque Ele nos permite, então nós temos que ser gratos porque nós temos. Então, quando somos gratos pelo que temos, nós transformamos essa gratidão, o ordinário, em extraordinário. E aí nós também temos uma outra coisa que nós fazemos quando nós conseguimos transformar a nossa vida em extraordinário, é o compartilhamento. Viu? Quando criança, quando ganha presente e chega os amiguinhos, o que as crianças fazem? Elas trazem tudo aqueles presentes que elas ganharam, né? Fim de ano, aniversário, para dividir, compartilhar com as suas amiguinhas, seus amiguinhos, mostrando que ganhou e compartilhar. E isso é o que nós também devemos fazer. Quando nós conseguimos transformar os nossos momentos ordinários em extraordinários, nós desenvolvemos em nós a gratidão. E quando nós desenvolvemos em nós a gratidão, nós queremos compartilhar com outras pessoas. Porque não tem como sermos gratos sem querer compartilhar. Porque a gratidão nos leva a entender que nós temos e que tem quem não tem. E se tem quem não tem e nós temos, então nós compartilhamos com quem não tem. Então viram como a vida é extraordinária? Viu como nós conseguimos sim viver uma vida dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa simplicidade, dentro das nossas dores, dentro do nosso ordinário, dá para vivermos o extraordinário? Porque é uma roda maravilhosa a nossa vida, gente. Você transforma o teu ordinário em extraordinário, que transforma isso em gratidão. A gratidão é tão grande que você quer compartilhar com outras pessoas. Você compartilha com outras pessoas, aquelas pessoas entendem o que teu ato, também tornam-se pessoas que conseguem ver o extraordinário no seu ordinário e passam para frente. E assim nós vamos levando, e assim nós vamos contribuindo para o crescimento do reino. E assim nós vamos contribuindo com o trabalho de Deus aqui na terra. É isso que eu quero sempre transmitir, é que nós não precisamos, não que não devamos, né? Mas às vezes nós achamos que nós só servimos a Deus dentro da igreja. Se eu não tenho um trabalho dentro da igreja, eu não sirvo a Deus. Não, ao contrário. Eu sirvo a Deus dentro da igreja e fora da igreja, né? Transformando os meus momentos ordinários em momentos extraordinários, transformando esses momentos em gratidão e dividindo a minha gratidão com outras pessoas. Eu estou também trabalhando aqui, servindo a Deus dessa forma, transformando esses momentos num crescimento do reino de Deus também. Isso nós devemos sempre pensar. Nós não somos pessoas individuais, que nós somos autossuficientes, nós estamos aqui, vivemos aqui porque somos criaturas de Deus, criadas para louvor dele. Toda a nossa vida se volta para a criação, não tem como a gente viver a vida independente de Deus, né? Então tudo que nós fazemos aqui na terra, nós fazemos para o bem ou para o mal. Mas nós vamos sempre focar em fazer o bem para o crescimento do reino, para o engrandecimento do nome do Senhor aqui na terra, né? Então eu não preciso estar 24 horas dentro da igreja, eu preciso estar 24 horas dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida é essa, que nós descobramos a parte extraordinária da vida que Ele nos deu. Né? Porque Deus não nos criou no ordinário, Deus nos criou no extraordinário. Deus não nos criou para vivermos o ordinário, Deus nos criou para vivermos o extraordinário. Só que o nosso extraordinário é secular, é viver dentro da tecnologia, da modernidade. E o extraordinário de Deus não é. O extraordinário de Deus é vivermos gratidão, vivermos gratos, porque quando nós entendemos o significado da palavra gratidão e colocamos essa palavra na nossa vida e ela torna-se uma lei para nós, né, uma regra para nós,
Então, nós conseguimos entender que nós estamos vivendo, sim, extraordinariamente, né? E isso é muito bom. Então, assim, hoje nós compartilhamos isso, né? O extraordinário dentro da cozinha. Como você transforma o teu momento dentro da cozinha, que é um momento ordinário, num momento extraordinário. Nos próximos estudos eu quero falar como você transforma o seu quarto num momento extraordinário. O quarto tem muita coisa, gente, extraordinária. Então, depois nós vamos para o banheiro, e nós vamos para a sala de jantar, para a sala de TV, e nós vamos descobrindo assim. E no final de todo o estudo, o que você vai entender é que a tua casa, da cozinha, quarto, sala, banheiro, área de trabalho, área de lazer, tudo isso você tem um extraordinário para viver. Só às vezes deixou camuflado por causa da imposição, da colocação que nós vemos da modernidade. Mas nós podemos viver na modernidade, no nosso ordinário, o extraordinário de Deus para a nossa vida, porque Deus te fez para viver o extraordinário. Você só precisa entender qual é o extraordinário dele para a tua vida. Então, assim, quero que depois vocês deixem os seus comentários. Também, se quiser mandar pergunta, podem mandar. Tem o meu WhatsApp. Estou sempre à disposição para estar orientando e ajudando a todos que precisarem. Mas viva a sua vida, o seu ordinário, de forma extraordinária, porque foi assim que Deus te criou para viver. Faça as coisas ordinárias com um amor extraordinário. Bom dia a todos, um beijão e até o próximo.